Olá, aqui quem fala é Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e a nossa aula de hoje ela é um pouquinho diferente da aula de matemática, mas tem tudo a ver com o ensino e aprendizagem da matemática e de qualquer outra disciplina, tá? Essa aula, tá? O tema dela influencia diretamente na sua aprendizagem. Na aula de hoje, tá, nós vamos falar sobre os 3 maiores vilões do concurseiro. Ou seja, é uma aula para quem pretende prestar alguma prova de concurso. Tá? Nós vamos falar vamos apontar, né, quais são esses 3 vilões e como vencê-los. Também, no final da aula, nós vamos dar uma excelente dica de um material gratuito, tá, para você utilizar durante a sua preparação para o concurso. Então, assiste até o final, que eu vou liberar o link para esse material, para você ter acesso. É um material totalmente gratuito, que vai te ajudar muito, porque já está ajudando muita gente. Tá? Muitos concurseiros estão utilizando esse material. São verdadeiras dicas técnicas para você se preparar para o seu concurso aí, caso você tenha interesse. Vamos então iniciar a nossa aula com o primeiro vilão. Vamos lá? Bem, o nosso primeiro vilão é o medo, tá? Quem é que nunca já foi afetado por esse vilão? Tá? É o medo de fazer uma prova, é o medo de não passar, é o medo de errar, muito comum nas escolas, principalmente nas escolas, né? Você, você não pode errar, né? Esse medo de errar está atrapalhando muito a nossa educação. Não é por aí que a coisa funciona, tá? Essa questão do medo não está sendo trabalhada como deve ser. E hoje eu vou dar umas dicas para você aqui como superar esse primeiro vilão. Vejamos algumas dicas então. A primeira coisa que você tem que ter em mente sobre o medo no âmbito de provas e concursos, tá? É o seguinte: ele é uma fantasia. Ele é uma coisa criada, no caso, se você sofrer se esse vilão te atacar, né, podemos dizer assim, saiba que foi criado por você mesmo, está na sua mente, é uma fantasia. Tá? Durante a concentração antes da prova, nos concursos, tá? Você olha para as pessoas, algumas estão nervosas, outras estão com medo, parece até que a prova é um monstro, você vai entrar para uma sessão de tortura, tá? Que aquilo ali vai acabar com você. Poxa, não é assim que a coisa funciona. Tá? O medo não é um bandido com uma arma apontada para sua cabeça. Você tem que saber diferenciar o que é a realidade do imaginário. Por isso que eu estou dizendo que o medo, no âmbito de provas de concurso, ele é uma fantasia. E uma estratégia bem bacana, tá, para você superar o medo é você contra-atacar com imagens positivas, mensagens positivas. Sabe por quê? Porque o cérebro ele não consegue distinguir a realidade da imaginação, né? No caso aí da fantasia. Né? Para ele é tudo a mesma coisa. Então, se você contra-atacar, por exemplo, imagine-se fazendo uma excelente prova. Tá? Imagine-se saindo da prova tranquilo, calmo, com a certeza de que fez uma excelente prova, claro, considerando sua preparação, tá? Não é assim também que a banda toca, né? Mas de um modo geral, tá? Para você vencer o medo, basta você trabalhar a questão mental, tá? Lembrando que, vou repetir novamente, no âmbito de provas de concurso, o medo é uma fantasia. Tá? O mundo não vai acabar, você não vai sofrer um acidente durante a prova, né? Não no sentido, é, é, podemos dizer assim, sentido tangível da coisa. Tá? Não é um monstro, ponto. Tá? Uma outra coisa é passar e não passar. Passar ou não passar, né? Melhor assim, passar ou não passar, você tem que ter em mente que faz parte do jogo. Tá? É igual uma partida de futebol. Perder
ganhar ou empatar. São esses 3 resultados possíveis, né? Então isso faz parte do jogo, passar ou não passar. Se você não passar, tenta novamente, continua lutando, né? É válida a máxima, né? A maior prova de coragem é suportar a derrota sem ter medo de continuar lutando, tá? Você precisa continuar, tá? É não se deixar dominar pelo medo. Você precisa controlar suas emoções. E uma estratégia fantástica é essa, é contra-atacar com imagens positivas, visualização, citações positivas, tá? Os chamados mantras, ok? Para quem é religioso, né? Para quem não é nem para quem é religioso, mas para quem acredita em algo, numa divindade, né? Alguns gostam de colocar o peso, né? Dessa o peso, o medo, a ansiedade, a tensão nos ombros no caso de Deus, né? As preocupações nos ombros de Deus. Então utiliza isso, tá? Mas tenha em mente que o medo é só uma fantasia, ok? Vamos então ver o vilão número 2. Bem, o segundo vilão é a desmotivação, ou seja, a falta de motivação. E esse também é um problema muito grande. Por quê? Porque é o seguinte, se você tem um bom motivo para estudar, né? Ou melhor, repetindo, se você não tem um bom motivo para estudar, tá? Então você não tem um bom motivo para aprender, tá? E se você não tem um bom motivo para aprender, o que acontece? Você não aprende. Ou seja, se você não tem um bom motivo, você não entra em ação. Então, como que eu faço para ter motivação, para gerar a motivação dentro de mim? Vamos ver isso agora. Bem, como que eu faço para criar motivação? Tá? É aquilo que eu acabei de dizer. Você só cria, né, a motivação se você tiver um bom motivo. E qual seria o bom motivo para um concurseiro? Ora, seriam os benefícios do cargo, tá? O prazer da aprovação, tá? Então, qual a estratégia que eu uso, né? Qual a estratégia que eu sei que muita gente usa, tá? Pelo menos aqueles que já obtiveram êxito. Sabe qual é? É o seguinte, fecha os olhos e procura se visualizar já, se for um cargo administrativo, por exemplo, procura se visualizar no cargo administrativo, você interagindo com seus colegas de trabalho, na sua mesa, né? É, procura visualizar você já trabalhando, tá? Na situação, né? Vou dar um exemplo, um carro, vamos supor que você queira, tem um modelo de carro que você deseja muito, então procura, o que você vai fazer com relação à visualização? Procura se visualizar o que? Você tocando o carro, dirigindo, sentindo as suas mãos no volante, o cheiro do carro, né? Então procura sentir, a palavra aqui é sentir, né? A questão da visualização, né, mental vai trabalhar isso. E aí você vai o que? Ficar motivado, tá? Porque você vai pensar o que? Na reta final. Quando você pensa na reta final, você começa o que? A construir o que? De trás para frente, ou seja, do final para o início, né? E aí você vai gerar a motivação. Então, procura trabalhar bastante a visualização. Pensa nos benefícios que você vai ter ao ser aprovado. Pode ter certeza que você vai estudar dobrado, vai turbinar, né? Posso dizer assim, você vai estudar turbinado. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente, tá? Então é isso. A motivação você precisa trabalhar todos os dias, tá? Então pensa nessa conquista, ok? Vamos então para o nosso terceiro e último vilão. Bem, o nosso terceiro vilão é a procrastinação, ou seja, o ato de procrastinar. O que é isso? É adiar,
é ficar esperando, é o chamado depois eu faço, né? É aquela pessoa que fica o tempo todo planejando, organizando, fica marcando datas, definindo eventos, sempre querendo esperar alguma coisa, né? O chamado quando tiver tudo pronto, né? Pronto aí entre aspas, eu começo a estudar. E na verdade, nunca começa, tá? É aquela pessoa que antes de começar a estudar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Facebook, no meu WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha no meu YouTube, enfim, deixa eu ver um vídeo aqui no YouTube, depois eu começo e aí nunca começa, ok? Então a gente vai ver como você pode superar esse vilão, se caso esteja sofrendo, porque esse vilão é muito comum, tá? A procrastinação ela te pega de surpresa, tá? Quando você vê, você tá inventando coisa para fazer ao invés de estudar. Coisas que poderiam ser feitas depois ou até mesmo outro dia, tá? Vamos dar uma olhada como podemos vencer a procrastinação. Ainda falando um pouco da procrastinação, antes da gente ver como podemos superar os efeitos da procrastinação, é aquela pessoa que começa a estudar e depois de 20 minutos quer ir ao banheiro. Tá? Isso também é procrastinar, ok? Tá? É fazer viagem, é ir arrumar o quarto ao invés de estudar, consertar o carro, tá? Deixar o filho completar aquela idade, né? Quem é pai aí, meu filho está pequeno, eu vou deixar para depois. Ou seja, sempre inventa uma história para não estudar. Sempre inventa uma história para não fazer o que tem que ser feito ou aquilo que deseja muito, tá? São as chamadas desculpites da vida, tá? Então, como que você faz para superar a procrastinação? É simples. Comece logo a estudar, tá? Se você tiver com algum problema, começa a si mesmo, tá? E vai se aperfeiçoando, vai ajustando no meio do caminho, no seu ritmo, tá? O feito é melhor do que o perfeito, tá? Por que você deve começar? Mesmo numa situação não muito confortável. Porque quando a situação melhorar, porque ela vai melhorar, caso você esteja passando por alguma dificuldade, você vai ter mais força para estudar. E o que você já estudou, você não vai precisar voltar atrás. Tá entendendo? Então, se você ficar esperando uma situação perfeita para começar a estudar, você vai acabar não começando. Tá? Começa logo. Ok? Por mais difícil, né, que aquilo que eu falei, por mais difícil que seja, tudo que você já foi estudando até a situação melhorar será útil, tá? E você não vai ficar procrastinando o seu estudo, ok? Então, é isso. Começa, simplesmente começa, faça o que tem que ser feito, ok? Então, esses foram os 3 vilões: o medo, a desmotivação e a procrastinação. Vimos também como vencê-los. Agora, eu vou mostrar para você, tá? Eu vou deixar o link para você de um excelente material, tá? Um material que está ajudando muita gente, um material fantástico para quem pretende prestar concurso público, ok? Esse material está fazendo a diferença na vida de muita gente, tá? Então, eu vou apresentar esse material para você e você vai poder assistir a videoaula, né, que é uma videoaula. Esse material é totalmente gratuito, ok? Vamos lá? Vamos ver esse material agora? Bem, o material que eu falei para você, primeira coisa, ele foi criado por esse rapaz aqui, ó, o Caleb Dionísio, tá? Esse rapaz, esse garoto, né, eu posso dizer assim, ele foi aprovado e nomeado para 8 concursos federais, com apenas 22 anos de idade. Por isso que eu disse que é um garoto, né? Mas o Caleb Dionísio, ele tem muita experiência e ainda por cima maturidade, tá? Que talvez aí se sobressai
pela experiência, acima da experiência dele, tá? O que acontece? Ele criou uma aula, tá? Uma videoaula gratuita para todos os concurseiros, está disponível, tá? Só que essa videoaula é por tempo limitado, tá? Ela é gratuita, mas por tempo limitado. E o que você vai aprender nessa videoaula? O que o Caleb Dionísio ele ensina nessa videoaula? Ele ensina, sabe o quê? Os 3 pilares, tá? Os 3 pilares para o concurseiro, né, ter como passar num concurso. O que é mais importante? É um tripé, né? O que é mais importante para passar num concurso em um ano, tá? Um ano é pouco tempo, tá, de preparação. Esse método ele foi testado e comprovado por centenas de concurseiros, tá? Ele também vai te mostrar por quê. Por que é testado e comprovado? Porque já tem gente usando e obtendo resultado. Tá? E não é pouco não, é uma galera muito grande que está usando essas dicas do Caleb Dionísio, tá? E você vai aprender também, sabe o que é? A forma mais simples de ser aprovado para o concurso sem perder anos da sua vida. Você não precisa ficar estudando 3, 4, 5 anos para ser aprovado no concurso. Na verdade, pouca gente conhece as técnicas que devem ser utilizadas, né? Porque passar em concurso existe um padrão nos concursos, entendeu? Você só precisa reconhecer esse padrão, tá? Mas para isso você precisa, uns aprendem com o tempo, né? Depois de muitos concursos, de muitas provas, tá? E pessoas como Caleb Dionísio ensinam, tá? Nessa aula gratuita, tá? Essas técnicas monstruosas, podemos dizer. Também você vai aprender uma técnica poderosa, tá? Como eu disse, a maioria não divulga, por quê? Porque o cara, toma muita, vamos dizer assim, toma muita porrada, né? Falando na gíria, ele apanhou muito para passar. Então tem gente que não vai ficar ensinando assim para qualquer um, tá? E você também vai conhecer o maior e mais perigoso erro que a maioria das pessoas cometem quando tentam passar em um concurso e como evitá-lo. Tá? Então, se você quiser assistir essa aula, você é concurseiro, está querendo aprender essas técnicas, então clica nesse link aqui agora, tá? Clica aqui, ó, quero assistir agora, que você será redirecionado para a videoaula, tá? Volto a repetir, é uma aula gratuita, mas não sei por quanto tempo ela vai ficar disponível, tá? Então, se eu não sei em que época você está assistindo esse vídeo, pode ser que o Caleb já tenha retirado, ok? Então clica no link agora para assistir a videoaula e não perca tempo, começa a aplicar logo as dicas que ele passa, que ele vai te dar nessa videoaula, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!